né, o nosso profundo repúdio aos atos de violência que têm ocorrido em vários cantos do país, vitimizando crianças, adolescentes, jovens, professores, educadores, e que é algo que nos mobiliza a pensar para tentar compreender e tentar lutar contra isso, né? Tentar assustar esta coisa que nos assusta muito, né? Porque é terrível, né? Queremos também nos solidarizar com as famílias que hoje deixaram seus pequenos de educação infantil, né, lá em Santa Catarina na escola e não conseguiram levá-los de volta para casa. Então, é algo que nos machuca muito. Eu acho que nós vivemos dias muito difíceis, né? Temos algumas esperanças, alguns brilhinhos, né, que a gente vê, mas os dias continuam e vão continuar ainda muito difíceis e nós temos muita luta pela frente. Então, o coletivo Paulo Freire quer expressar esse sentimento e um sentimento também de solidariedade entre a gente, educador, para que a gente possa se fortalecer, alunos, professores, educadores de uma forma geral, de ensino formal, do ensino não formal, para que a gente possa tocar essa educação para frente. Então, é muito importante, mais uma vez a gente, em nome do Paulo Freire, nós agradecemos, do nosso coletivo, nós agradecemos a presença de vocês, porque o tema de hoje também é um tema candente, que tem mobilizado toda a população, né, educadora e os educandos do país nesses últimos tempos. Então, para nós, é um prazer conhecê-los e é um prazer também ter a voz de vocês e a força de vocês se unindo às nossas também. Então, o coletivo Paulo Freire deseja um bom encontro para nós. Eu quero agradecer a Ana e a Zoraide, que estão aqui, elas são também do coletivo Paulo Freire, e estão aqui para contribuir com a redação dessas escritas, então, gostaria de agradecer bastante a presença das duas. Então, vamos lá, né? Novamente, obrigada pela participação, e vamos começar. Eu não sei se nós podemos começar com alguém querendo dar o início, e aí, a partir dessa pessoa, faremos a junção com a natureza da instituição, né, que é uma das propostas, por conta que nós temos aqui rede municipal, rede estadual, Instituto Federal e também rede particular. Então, aqui nós podemos verificar agora, né, Zezé? Ou então já, quem quiser começar, nós chamamos a pessoa, o representante que dá sequência a essa rede de educação. A Hélida levantou a mão. Vamos lá, Hélida. Posso começar? Pode, eu serei a chata da reunião, porque nós temos o horário... Ai, que medo. Porque quanto mais tempo tivermos, também depois podemos aprofundar as discussões, tá bom? Pode iniciar. Antes de soltar o meu reloginho, eu entendi que a segunda questão a gente vai deixar para uma segunda rodada, é isso? Não, é tudo agora. Podemos, tá bom. Fazer uma junção disso. Muito bem. Acho que para falar de ensino médio, ainda que vocês nos perguntem da especificidade do lugar de onde estamos, bom, antes eu preciso falar da minha formação, que a Magrinha pediu, é isso, né? Então, minha formação inicial é em arte, depois me enveredei pela pedagogia para poder ser diretora de escola, doutora em educação, pesquisadora no campo de políticas educacionais e também atuo no ensino superior. Bom, é muito importante a gente nunca esquecer que a reforma do ensino médio, ela é a cereja do bolo de um pacote de maldades que se deu após o golpe de 2016, que contém a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC da morte e, por fim, a reforma do ensino médio. Então, ela é uma reforma que ela é feita para garantir a possibilidade da manutenção das outras reformas que vieram antes. Então, se rompe o pacto civilizatório a partir dali, uma série de direitos da classe trabalhadora passam a ser sequestrados, retirados, assassinados. Para que a população siga aceitando isso tranquilamente, flexivelmente, docilmente, é necessário uma educação que colabore para a formação de sujeitos que sejam assim. Então, só que não é apenas a reforma do ensino médio. Tem a BNCC nessa discussão também. Então, o projeto de vida, a competência socioemocional, como ela é colocada, que sequestram a essência dela e transformam numa conformação coletiva, isso tudo antecede, né? Isso tudo vem com a BNCC. Então, eu insisto muito nisso. Revogar essa reforma é necessário, mas só isso não nos basta. A gente não pode esquecer. E por que é tão difícil revogá-la? Porque quem está no comando sabe o quanto vai atrapalhar para a manutenção das outras políticas que foram estabelecidas.
Bom, então, medida provisória, governo golpista, virou lei, mudou na esfera federal. No início de 2017, vira lei. Uma lei que determina ali algumas condições, a oferta de itinerário, amplia a carga horária do ensino médio, mas diminui a carga horária da formação geral, colocando a questão dos itinerários. Mas ela não limita, não sugere, não engessa quais itinerários e quantos. Ela deixa a cargo de cada rede, nos municípios, nos estados e as próprias entidades mantenedoras decidirem como que cada um vai fazer lá no seu quadrado. E aí eu vou falar de São Paulo, que é onde estou, né, a maior rede de ensino do país, uma rede que, infelizmente, por ser a maior, acaba interferindo nas decisões de estados e municípios menores. Então, é uma rede influencer, eu gosto de dizer assim, só que para o mal, né? Há décadas vem sendo para o mal. E em São Paulo teve ainda o agravante do então secretário Luciano Soares, que foi quem esteve à frente do processo de implantação na rede estadual. Ele era o secretário de Educação Básica do MEC, justamente quando a medida provisória foi posta pelo Temer. Então, ele é o pai da criança, costumo assim chamá-lo, se é que me entendem. E aí ele deitou e rolou, e fez que bem. Diz uma pessoa que não tem formação em educação, nunca fez curso em educação, nunca atuou dentro de uma escola, tomou todas essas decisões. Nos registros, está lá que ele reuniu a rede, que ele consultou. Mentira. Mentira. Eu posso provar que é mentira. É o que o Trachtenberg chamava de participacionismo, ou democracia de fachada. Essas consultas não aconteceram. Eles chamavam uma amostragem de escolas, de diretores que, a maioria das vezes, eram das escolas PEI, e que os diretores têm, em geral, uma característica de serem bastante alinhados à política do governo. Obviamente que eu nunca fui chamada. Eu costumo dizer que eu não trabalho para o governo, trabalho para o Estado. E aí eles não gostam de mim. Também disseram que deram oportunidade para os estudantes escolherem quais itinerários, mas a situação é muito mais complexa. O CIER criou a possibilidade das escolas oferecerem até 11 itinerários, além da possibilidade de diversos cursos profissionais, cursos técnicos. Essas 11 possibilidades são 4 das áreas puras ou o combinado entre elas. E aí, então, a pandemia no auge, as pessoas tentando ficar vivas, muitas vezes não conseguindo, aquela condição terrível de 2020, os estudantes em casa, ou muitas vezes tendo que ir trabalhar, tudo aquilo que nós sabemos que já foi discutido no âmbito da educação remota, e ele insistiu, ele abriu consulta no aplicativo do Estado. Eu costumo dizer que não é auditável essa consulta, e que muitos estudantes nem ficaram sabendo que essa consulta existiu, porque eles estavam isolados nas suas casas, sem acesso, sem comunicação. E a partir dessa consulta, entre aspas, feita aos estudantes no primeiro semestre de 2020, então, auge total da pandemia, ninguém sabia nem muito bem o que estava acontecendo ainda. Nós tivemos, aí cada escola recebeu uma planilha com que os estudantes responderam, e a partir dessa planilha, a escola deveria decidir quais itinerários ia oferecer, com algumas exigências. Que houvesse um equilíbrio entre as áreas, para que o estudante não fosse empurrado, por exemplo, só para matemática ou só para humanas. Então, não adiantaria uma escola oferecer a área pura de matemática, depois matemática combinada com ciências da natureza, e uma outra opção, matemática combinada com ciências humanas. Isso daria desequilíbrio, e aí eles não aceitavam, não homologavam. Então, lá na escola, nós, a priori, marcamos 2 reuniões, o coletivo decidiu, os professores, via Meet, caía a conexão, as pessoas ainda estavam aprendendo a mexer, foi muito difícil. Essas 2 reuniões viraram 7, porque a gente não conseguia construir esse consenso de como, e uma escola com mais de 100 professores, né? Uma escola muito grande. E aí ficou definido, construiu-se esse consenso de que ofereceríamos apenas 4 itinerários das 4 áreas puras, com o argumento central de que combinar áreas não aprofundaria nem em uma nem em outra, já que o nome é aprofundamento curricular. E a partir daí, os estudantes foram distribuídos nas turmas a partir de fevereiro de 2021. O Matheus, acredito que vai falar logo na sequência, ele é aluno do catalano, ele é um menino que se forma agora, em dezembro. A primeira turma que enfrentou esse grande desafio e que está carregando esse grande prejuízo. Dentro dessas 11 opções de itinerário, criou-se um conjunto de 276 novas disciplinas. É claro que nenhuma escola oferece os 11 itinerários, mas pensar nisso com um olhar pedagógico, quanto que isso está pulverizado, fragmentado, é terrível. As aulas, antes eles tinham 12 disciplinas, aí incluíram, antes do novo ensino médio já tinham incluído projeto de vida. Vou encerrar, né? É o tempo. Tá. De 15 disciplinas que eles tinham, agora tem turmas que tem 22 disciplinas simultaneamente. Todas em aulinhas de 45 minutos, entre um professor sai outro, língua portuguesa e matemática muito diminuídas, e na terceira série,
Todas as outras disciplinas desaparecem. Geografia, história, química, física, filosofia, desapareceram. Então, a rede estadual paulista fez isso. Para achar um caminho, para mim, é revogação, volta no que era. O que era ideal, não. E como é o único jeito certo de construir um ensino médio? É pela Conferência Nacional de Educação. Eu não vejo outro caminho. E é um caminho que o próprio PT criou, que chega até os bairros, mas que o atual ministro, por conta das conciliações que foram feitas, está com dificuldade de se desvencilhar dessa mão pesada da força empresarial. E se a gente não seguir fazendo muito barulho, a gente não vai conseguir revogar, porque a portaria do Lula suspende um processo de implantação que já aconteceu. O Matheus é a prova disso. Já estourei meu tempo. Obrigado. Obrigada, Hélida. Desculpa, eu falei que eu ia ser chata, mas a gente tem que dar continuidade aqui. Então, eu logo chamo o Matheus e vou colocar aqui, a Hélida já fez um panorama bem interessante do contexto, e o que quem puder agora aprofundar nas questões das experiências do Como Foi, e também nas propostas, aí eu acho que enriquece bastante, porque a Hélida já fez uma excelente apresentação do panorama. Tá? Vamos lá, Matheus. Oi. Estamos estudando direito, só para mim, né? Desde já, antes de começar, eu tenho que falar que eu tô com um pouco de vergonha, um pouquinho de medo, mas já digo que vai ser um pouco mais expressado na questão do sentimento. Então, aqui é falando de alguém que está realmente vivendo o novo ensino médio. A minha história no Catalano começa em 2020, quando eu sou aluno do ensino médio, tá? Só para exemplificar. Eu começo em 2020 com um sistema antigo e digo que foram uns 3 meses no começo, por causa que era o período antes da pandemia. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Agradeço muito de ter conseguido entrar na escola, mas que simplesmente acabou por causa da pandemia, então teve toda aquela situação. Infelizmente, por questão de depressão e ansiedade, eu comecei a ter faltas, e muitas faltas. Então, eu não entrava nas aulas propostas do CMSP e todas as atividades. Então, eu deixava totalmente de lado, porque eu não conseguia lidar com o meu psicológico quanto nas questões das aulas. Então, eu abandonei a escola e aí eu voltei em 2021 com o novo ensino médio. Na verdade, essa questão da proposta do novo ensino médio em si. Digo que foi muito difícil lidar com tudo isso, principalmente da volta da pandemia, quanto também na volta do meio presencial, porque eu já vim daquela questão do presencial do ensino médio e depois voltei, e simplesmente não era a mesma coisa, não fazia os mesmos sentidos, e a partir disso eu lembro muito bem do que era proposto pra gente. No caso, era proposto pra gente que a gente teria um novo ensino médio, que a gente decidiria as nossas matérias, e essas matérias seriam exclusivamente dedicadas a gente. Então, se eu escolhesse as áreas de humanas, eu entenderia que eu retiraria algumas aulas de física, retiraria algumas aulas das áreas de exatas ou biológicas, e colocaria nas aulas de humanas, e aí eu teria mais aula de humanas da área que eu realmente gosto. Esse era o meu entendimento, esse era o entendimento que eu conheço de todos os alunos que eu já conversei, que eu já convivi da época. Digo que é uma tremenda besteira, é uma tremenda idiotice, vamos dizer assim, acreditar nesse tipo de coisa, porque quando a gente chega em 2022, a gente se depara com, ainda pelo menos, graças a Deus, naquele período, ainda a quantidade de matéria geral, então todas as matérias como português, matemática, filosofia e história ainda eram presentes, mas foram retiradas muitas dessas aulas, então acho que eu tinha 4 aulas de português, por exemplo, eu fui para 3 ou fui para 2, eu não lembro muito bem direito para poder estar falando aqui, mas essas aulas eram retiradas e eram colocadas para esses itinerários formativos. Para mim, os itinerários formativos nada mais são do que eletivas, na época, para mim. Então, eram matérias que, consideravelmente, não faria sentido para mim ou que eu deixava passar, como isso, acho que provavelmente todos os alunos em questão falariam da mesma forma. Então, passou-se todo esse tempo, a gente achou que seria o mesmo método, seria o mesmo sistema, e alguns professores começaram a alertar. Eu lembro que o Leocard, ele é bem chato nesse sentido, ele fala muito sobre isso, e ele fala, ano que vem você não vai ter filosofia. Aí eu ficava tipo, não vai ser esse tipo de coisa, né? E aí entra esse ano, que para mim é um desastre total, que é simplesmente uma coisa completamente horrível e horrenda para o sistema de educação, e como estudante, para mim, eu acho desprezível e nojento, de verdade. Eu quero pegar uma frase que eu coloquei na roda de conversa quando eu fui na USP para poder falar, da Rita Von Hunt, que ela me representa muito sobre o que, para mim, significa o novo ensino médio. A reforma do ensino médio, a reforma de base curricular, ela demonstra o que conhecíamos como educação republicana e instaura no seu lugar uma educação neoliberal, que é o foco dessa educação, formar de forma barata mão de obra barata. Então, o que para mim hoje em dia mostra que o novo ensino médio é literalmente um emburrecimento da educação. Você pode se perguntar, o que foi bom do novo ensino médio?
Não tem como você dizer o que tem de bom no ensino médio. Simplesmente não tem nada que pudesse aprofundar ou dizer algo melhor para as nossas vidas como estudantes. Acho que o interessante ou discutível seria esse sentido de falar assim, eu posso escolher a área que eu posso tentar, sabe, para ter esse começo de decisão, de pensar, mas também ainda discordo porque todos têm que ter, todos os alunos têm que ter uma educação geral e entender que simplesmente não significa que eu, sei lá, gosto de filosofia agora, amanhã eu vou estar fazendo uma faculdade de filosofia, ou que simplesmente eu vou estar atribuindo necessariamente para aquela matéria ou para aquele curso que eu vou fazer no futuro. Então, é necessário que a gente tenha as matérias em geral, e é necessário que, tipo, a gente tenha todo esse conhecimento básico para a gente construir como pessoas em sociedade e na vida. Uma coisa que eu acho que foi falado muito interessante também é em relação que foi aberta essa portaria dizendo que a gente teria suspensão e tudo mais, mas o que a maioria dos meus amigos se pergunta é que, tipo, isso vai ser para agora? Porque eles estão cansados, e literalmente cansados e exaustos desse novo ensino médio. É algo cansativo, é algo que acaba a carreira dos alunos, acaba a carreira dos professores, porque os professores tiveram que se virar nos 30, algo que simplesmente foi implementado no meio do nada, no meio da pandemia, numa situação completamente caótica e desordenada, e que não faria sentido algum entrar no sistema de educação. A não ser que seja para um viés, alguma coisa que seja ligado a uma coisa maléfica, porque não faz sentido algum existir a reforma do ensino médio. Então, para mim, faço essas palavras de muitos alunos que eu conheço na escola, de muitos amigos que eu tenho na escola. Esse novo ensino médio é um desastre, é horrível, é nojento, é asqueroso, e digo que a gente precisa lutar contra esse tipo de reforma e esse tipo de sistema de educação que não consegue abranger para todas as classes, para todas as pessoas, para toda a comunidade em si, né? É isso. Além de estar dentro do tempo, uma excelente fala, contribuiu. Eu só estou com uma dúvida, se você puder responder para mim. Qual o nome do itinerário que você escolheu? Tinha um nome, assim? Eu escolhi a área de humanas. Tipo, as itinerárias são as matérias, né? Então, sei lá, igual Então, cidades sustentáveis é uma das matérias que eu tenho. tá. É legal. Obrigada, viu? Excelente fala. Vamos chamar o Rodrigo, que também é da rede estadual? Tá, vamos lá. Ok, boa noite, gente. Boa noite a todas, a todos. Eu sou professor da rede estadual de ensino, leciono também na prefeitura, mas na rede estadual eu estou no ensino médio, leciono língua portuguesa e tenho aulas de língua portuguesa, e a maioria das aulas esse ano compostas pelos itinerários, né? Narrativas de jogos eletrônicos, estética da criação publicitária e texto e consumo. Bom, eu estava escutando as falas da professora e diretora Hélia, bem como do Matheus, e corroboro com o que eles disseram, né? A princípio, para mim, há uma interligação com a reforma trabalhista e esse novo ensino médio. De fato, é para você dividir a sociedade, você formar na escola pública cidadãos de segunda categoria para trabalhos em que esses cidadãos aceitem ser explorados por conta de uma formação deficitária. Percebe-se isso no dia a dia da escola por conta de todo o caos que é esse novo ensino médio. O Matheus falou a respeito da escolha de seus itinerários. Alguns alunos escolheram os seus itinerários na escola em que eu estou dando aula atualmente, o Estadual da Penha. A maioria deles não escolheu. Um esforço dantesco por parte da gestão para tentar encaixar essa gama absurda de disciplinas que é inviável. Eu não sei, acho que foi mais de 500, se eu não me engano, acho que a professora Elida citou. E, obviamente, que isso é uma receita para o desastre, como disse o Matheus, não é? Eles dizem que os alunos foram ouvidos, a gente sabe que é mentira, né? Com aqueles formulários todos direcionados, de fato, os alunos não foram ouvidos, e para a gente começar a pensar num novo ensino médio,
antes de tudo, nós precisamos praticar a ação da escuta, não é? Escutar educadores, escutar os alunos. Sempre quem gera educação é quem não é da educação. Nós temos aí uma gama empresarial enorme, sempre gerindo educação, Instituto Lehman, né, o Itaú. O nosso secretário atual, ele não é um educador, são pessoas que não conhecem a sala de aula, não conhecem a nossa realidade. De fato, não tem como isso dar certo, não é? O Daniel Cara, ele estava falando de algo que me fez lembrar do que o Matheus também disse, né, sobre as matérias que eles não têm, as matérias gerais que eles precisariam ter, essa necessidade de conhecimento. E eu estava vendo me lembrei de uma fala dele há muito tempo, citando uma polêmica que teve entre uma supervisora e um youtuber e tal, falando sobre, olha, para que eu vou estudar tantas coisas no ensino médio se eu só uso determinadas coisas, né? E aí a supervisora concordava, eu acho que era a supervisora da prefeitura, concordava com esse youtuber. O Daniel Cara dizia, não, ela está errada. Paulo Freire diz que nós, como educadores, precisamos dar acesso ao legado humano a esses alunos. E é justamente o oposto que ocorre com esse avalanche, com essa movimentação que a gente está vendo desse novo ensino médio. É a negação do legado humano, né? A gente não consegue repertoriar esses jovens para a vida, para serem cidadãos, para serem profissionais, de modo que, como disse o Matheus, voltando novamente a uma fala dele, é um desastre total. Então, desculpe aqui, acabou aqui. Então, a experiência que eu estou tendo com esse novo ensino médio é uma experiência de perplexidade. Eu ainda estou tentando entender o que é isso. Obviamente que a gente já vinha há alguns anos fazendo uma reflexão, sabíamos que todos nós que lecionamos no ensino médio teríamos de pegar esses itinerários, e foi o que aconteceu neste ano, que isso aí veio com força, mas sem preparo algum. Nós, professores, não sabemos o que fazer. Você lê aquele material, é um material pobre. Eu tento, no meu esforço diário, no chão da escola, tentar conectar essas matérias com algo que seja relevante para esse aluno. Há um desespero por parte de muitos deles, dizendo, professor, nós vamos fazer ENEM, nós vamos fazer vestibular. E aí, olha só, eu tenho que fazer isso. Uma das alunas que eu chamei para estar aqui hoje, coitada, são alunos que trabalham, que fazem curso. Ela está agora, nesse momento, fazendo uma série de trabalhos para esses itinerários, e com uma preocupação, uma angústia absurda, porque ela se percebeu alguém não ouvido, alguém que não consegue exercer a sua cidadania. A escola antes não atendia, evidentemente, ao que, de fato, esses alunos precisavam. Hoje, menos ainda, caminhamos na direção contrária, não é? E, assim, para finalizar, eu achei algo muito interessante também que a professora Elida falou, não é? Eu não sou chamado para esses conchavos do secretário de Educação, porque eu sou funcionária de Estado, né, e não de governo. E a gente está vendo esse processo também no Estado, que está chegando à prefeitura, de você não abrir concurso, porque, de fato, o funcionário concursado, ele é funcionário de Estado, não de governo. Nós obedecemos a legislação, e eles querem uma série de funcionários não concursados para ficarem à mercê desses desmandos que são jogados, né? E eles se veem obrigados a obedecer. Na escola que eu estou, eu acho que o terceiro diretor que passou,
e são todos diretores não efetivos, né? Se eles desobedecem uma ordem que vem de cima, pum, né? Parece a rainha de Alice, corte-lhe a cabeça. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Excelente fala. A fala do Rodrigo despertou a seguinte reflexão, quer dizer que os itinerários deveriam estar lá para escolha, mas, na verdade, os alunos que são escolhidos, me parece, né? A Hélida colocou umas coisas interessantes aqui com relação à cartilha no chat, e aí eu acho interessante também, se vocês quiserem ir colocando, e também deixando e-mails para a gente socializar depois, e até para a gente, se tiver um tempinho aqui, já trazer essas discussões que estão aí na escrita de vocês. Rodrigo, muito obrigada. Se você puder também colocar quantos itinerários estão disponíveis na sua escola, isso ajuda bastante, tá? Para a gente entender essa organização. Você não faz ideia. Uma porção. Ótimo. Muito bem, então, vamos lá. Continuamos com a rede estadual, Zezé, ou já encerramos com a rede estadual? Já foi falado Nossa Senhora da Penha e a Oswaldo Catalano, sim, as duas estaduais, né? Eu estou preocupada com o Elton por conta do fuso horário lá do estado, não é? Então, acho que seria interessante o pessoal do Amazonas falar. Tudo bem, gente? Tudo bem, e daí a gente vai puxar o Gustavo com a rede particular e depois, mais para frente, a federal, o instituto. Tá. Eu não entendi, então, Marilene. Eu disse que depois do grupo do Amazonas, a gente pode chamar o Gustavo, que ele tem duas instituições, e uma delas é a rede particular. E o outro colega em seguida do federal também, né, Gustavo? Isso. Tá, perfeito. Então, vamos lá, Welton. Zezé, agradeço demais essa consideração. O encontro no coletivo Paulo Freire sempre é um espaço em que, diferente de outros espaços, a Amazônia se sente reconhecida, se sente pertencente, né? A gente tem essa dificuldade, eu quero até começar por aí, né? Porque, aparentemente, assim, eu já participei de várias conferências, encontros, já participei de mesa de abertura e tal, e, assim, normalmente parece que ninguém pensa na Amazônia, né? Se pensa sobre a Amazônia, mas não tem ninguém que pense aqui, né? E aí isso é muito terrível para a gente, inclusive porque o próprio olhar que a gente tem sobre nós, ele também já é um olhar externo, né? Se a gente pensar na televisão que chega aqui, se a gente pensar no livro didático que chega aqui, a professora Silvia Chaves, da Universidade Federal do Pará, ela fala uma coisa muito importante, assim, parece que quando a gente olha para uma escola precária na periferia de São Paulo, uma escola ribeirinha aqui, parece que, por ser ribeirinha e por ser da Amazônia, ela é mais precária. Inclusive, para nós, isso parece, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar, né? O Aldir Blanc tem aquela música Querelas do Brasil, que fala o Brasil não conhece o Brasil. E aí eu entro por isso, por quê? Porque a gente fala de no ensino médio, talvez por aí a gente comece a acabar com essa ignorância, né? Talvez a gente pudesse começar por aí, porque não tem Amazônia, não tem Amazônidas nos livros didáticos e nos conteúdos curriculares, né? Então, uma BNCC que é pensada hoje em contexto de catástrofe climática, em contexto de desmatamento da Amazônia, e coisas que hoje não são centrais só para o Brasil, mas são centrais para o mundo inteiro, é totalmente incoerente que a gente ainda não pense a Amazônia como uma parte fundamental do Brasil e que pode, porque tem aqui conhecimentos que foram importantes para que a floresta estivesse em pé até agora, né? Não foi abandono ou desleixo, como diziam os militares, assim, porque não tem ninguém lá, por isso que ela ficou assim, né? Foi, enfim, uma luta dos povos indígenas de 500 anos para que a gente conseguisse ter esse pouco de floresta que ainda tem, né? E que é tão importante para o Brasil
e que é tão importante para o mundo. Então, esse modo de vida nosso, por exemplo, ele não é contemplado na escola. Nós temos aqui diversos idiomas e temos, por exemplo, a região da Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira, ela tem mais de 90% da população indígena. Aí lá na escola, onde o professor é baniwa, por exemplo, e o aluno é baniwa, aí a aula é em português. E a aula não é sobre fazer roça, fazer canoa, a cultura do indígena, o grafismo indígena, ele não está na escola. Essa escola que está ali, ela está falando de matemática, português, ciências, então, mas na perspectiva do branco ainda, né? Então, eu queria começar por aí, porque o ensino médio disciplinar, com as disciplinas divididinhas e tal, para um freiriano não era o ideal, nunca foi o ideal, né? Mas aí o Paulinho da Viola fala assim, faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar, né? Assim, essa mudança drástica, como é que as licenciaturas e quem está formando e as licenciaturas continuam formando gente em sociologia, gente em filosofia, gente em todas essas áreas que agora vão fazer o quê, né? E aí, então, isso é uma das questões que eu acho centrais. A gente não está defendendo ficar do jeito que estava, né? Eu acho que tem que ser uma parte da nossa fala também, né? Aquilo também nos incomodava, né? E aí, isso eu digo, BNCC é uma base nacional, né? Eu estou falando de uma parte fundamental, e aí talvez falar até de conhecimento universal, mas essa pequena parte que para a educação convencional é pequena, para a gente não é, né? Para um freiriano, o universo temático do estudante esse deveria ser o ponto de partida. Então, ele devia ter uma centralidade muito maior, ou seja, essa parte do conhecimento mais regional, do conhecimento local, né, ela não deveria ser tão descartável assim, né? E aí eu vejo que, para além de BNCC para o novo ensino médio, a gente precisa fazer também essa discussão. Uma experiência que tem aqui, uma professora que é charada, a nossa Hélida aí, a professora que trabalha com educação básica aqui também chama Hélida, e ela agora ela está adorando, na verdade, assim, eu estou triste por ela, porque ela está gostando tanto e envolvida com o novo ensino médio, para tratar ela está com a parte de conhecimentos tradicionais, está estudando, feito louco e tal, e assim, eu fico triste porque é o seguinte, o professor que teve a formação que teve, né, não vai ser especialista em conhecimento tradicional, vai ter que se preparar, vai ter que estudar, e mesmo assim não vai ser uma coisa, enfim, né, como deveria ser, a escola não tem esse preparo e tal, e no fundo quem deveria falar sobre conhecimento tradicional é quem domina o conhecimento tradicional, né, é o pajé, é o cacique, não a professora branca, que está lá, enfim, com essa invencionice, né? Então, é cheio de invencionices também, né, o novo ensino médio, para além do que o Rodrigo falou, desse caráter que de formar para esse tal de mercado de trabalho aí, capitalista, né? Então, essa é uma outra questão. As escolas estão perdidas, elas começaram esse ano aqui a discutir essa coisa dos itinerários formativos. Então, é tudo meia boca, né? Tá tudo assim, vamos fazer, vamos tocar, e os professores que se virem, mas não houve um planejamento. Assim como tinha lá o projeto político-pedagógico da escola, sempre foi um certo engodo, né? Porque 1, 2 ou 3 ali se envolvem para fazer isso, e que é letra morta, porque isso fica lá jogado na gaveta da direção da escola, enfim, isso não existe, não é aplicado, né? Do mesmo modo aqui, né? Alguém vai escrever qualquer coisa lá, mas as coisas não vão ser planejadas, e a gente também não consegue fazer, por exemplo, uma outra coisa que é importante para um freiriano, né? Preparar as aulas, planejar as coisas coletivamente, né? Essa escola em que cada um está lá por si, cuidando da sua disciplina, do seu quadrado, ela também permanece no novo ensino médio, né? Isso também não muda nada, né? Então, estão jogando aí com contextualização, interdisciplinaridade, porque isso convence meia dúzia de ingênuos que não entendem a lógica por trás disso, né? Claro que contextualização, interdisciplinaridade é muito importante, mas não desse jeito, né? Não é assim que se faz, né?
Então, essas são algumas coisas que vale a pena a gente discutir. Para finalizar, é assim, dizer que, claro, você pensar, por exemplo, a biologia, eu vou dar exemplo da minha área, né? A maior parte dos livros didáticos usados, o conteúdo da biologia uma, uma cópia, uma tradução de livros dos Estados Unidos, que era uma coleção, no caso da biologia, que chama BSCS, né? Biological Science of Curriculum Studies. Aí isso foi traduzido para o português, então quase todos, Junqueira e Carneiro, quase todos os livros que tem, ele continua seguindo aquela mesma estrutura. Então, veja, o currículo de uma universidade estadunidense de 1960 continua sendo o currículo da escola hoje, né? Então, isso já era complicado. Então, assim, a gente não conseguia avançar nisso. Talvez seja um momento, na verdade, assim, de a gente hoje falar assim, olha, a gente não quer o velho, eu acho que isso é importante. Aquele do jeito que estava também não estava legal, né? Porque senão a gente vai focar muito em só dizer não ao nem. E aí eu acho que a gente precisa propor, né? E aí algumas coisas que eu estou propondo são isso. Eu acho que a gente hoje tem que ter um paradigma novo, e eu acho que isso que vocês estão estou gostando demais assim de fazer esse papel assim de acolher a Amazônia como parte do Brasil, né? Então o coletivo Paulo Freire de São Paulo tem nós aqui. Eu estou muito honrado de estar podendo ter essa fala aqui, esse momento com vocês, esse momento de escuta. Estava angustiado, estava tudo preso no meu coração, por isso que saiu assim de uma vez só. Obrigado, gente. Fazer um comentário, Marilene? Elton, porque você traz uma questão muito importante, que é a importância de contextualizar e reconhecer, né? E aí eu acho que você foi muito feliz em trazer a base nacional, mas quando se fala nacional, é nacional, né? É todo o contexto e especificidade do país. E também essa questão do aprender, de entender como que essa proposta se dá. E é por isso que nós estamos aqui relevando e achando as falas ótimas, porque nós estamos entendendo o contexto de quem está na vivência, né? Então, isso foi muito rico a sua fala, nós que te agradecemos. Peço desculpa para a Zezé, é porque eu me empolguei com a fala do Elton e já queria ressaltar, mas pode continuar, Zezé. Rapidinho, é que eu também achei muito importante a sua fala, porque resgata o pensamento freiriano, né? E o que precisa mudar no antigo também, né? Que você já aponta, assim, uma coisa muito importante, e que me lembra hoje, eu li um leitor dizendo assim na Folha, né? Olha, a esquerda antes achava que o ensino médio não tinha que ficar preparando aluno só para vestibular. Agora a esquerda está falando que precisa preparar o aluno para o vestibular. Que contradição é essa? Não tem contradição nenhuma no nosso pensamento, né? Quer dizer, o menino tem que passar sim no vestibular, mas o ensino médio não é para formar alguém que vá só para o vestibular, né? Formar alguém que seja um sujeito emancipado, crítico, né? E que possa realmente ver celebrado no seu ensino o seu contexto, porque ele só vai entender uma realidade maior entendendo o seu próprio contexto. Então, eu acho que você traz isso, quer dizer, e juntando com o que a Hélida falou, né, da gente fazer uma grande conferência, o que é o caminho do Plano Nacional de Educação, que já foi feito e que se sabe fazer, né, o Fórum Nacional sabe fazer isso, então a gente podia fazer isso, sim, um grande momento de uma grande escuta, e que essas questões, né, não só as do não ao nem, mas essas questões de fundo, né, que atrapalhavam o ensino tradicional porque o menino não entendia nada, porque não tinha nada a ver com a vida dele, e ele não tinha uma compreensão do mundo e não podia falar. Isso tem que ser mudado, né? Nós temos que partir realmente do repertório dos alunos e eles têm que ter voz. Então, acho que isso tem que ser muito forte, realmente, na nossa caminhada para essa conferência que a gente tanto defende, que se ouça o país todo, e que cada canto se reconheça no plano de ensino médio, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa
recorrência à proposta freiriana que você fez. Nós temos outra de lá, Zezé? Temos. Nós temos a... É a Juliana e a Iaci. Então, vamos lá. Quem quer primeiro? Juliana ou Iaci? Posso falar. Então, Juliana. Então, estou atuando em sala de aula no momento, estou no mestrado, mas eu tenho uma conversa assim com colegas que fazem parte da rede estadual de educação, e para eles, assim, é uma coisa que, mesmo que o Elton falou, sabe, foi imposta, não perguntaram nada, meio perdidos, assim. E sobre as eletivas, muitas delas, por exemplo, tem um amigo da rede estadual que está dando sobre plantas medicinais da Amazônia, por exemplo. Só que se você for procurar disso em livros ou mesmo artigos científicos, isso é material difícil. A escola não disponibiliza esse material para essa eletiva, sabe? Para que aquilo seja trabalhado com os alunos, com o professor também, ele tem que se virar para ir atrás de material para apresentar isso. Reduziu a carga horária dele de biologia, por exemplo, ele tem que ficar complementando isso com outras, filosofia também, e aí isso traz uma sobrecarga para o professor. E também, certo, o caminho certo é esse, realmente, de ser ouvido todo mundo, porque aqui as escolas estaduais do Amazonas já estão implementando, né? Já estão no 2º ano, se eu não me engano, pelo que eu falei com um amigo meu, e aqui na capital. Só que a capital do Amazonas é uma coisa, o interior é outra, sabe? E essa conversa ela tem que ser feita justamente, vi que agora tem aberta uma consulta pública desde o dia 3 de março, para que as pessoas falem, né? Alunos, professores e todo mundo, para que tenha uma conversa sobre o que acham que é melhor. E assim, Manaus é uma coisa, o interior é outra, e cada escola, na verdade, aqui mesmo da capital, tem a sua particularidade. Então, não tem como a gente competir, por exemplo, um novo ensino médio de escola pública com uma escola privada, que tem estrutura melhor e pode abranger as coisas de uma forma melhor. E isso torna o ensino público e as pessoas daquele ensino público, elas são de alguma forma lesadas, sabe? Então, é isso mesmo, é uma coisa para que o público e as pessoas, os alunos da escola pública continuem ali, no lugar deles, e sendo formado somente uma força de trabalho, para eles que saiam com um técnico e fiquem ali no quadrado deles, da força de trabalho ali, pronto. Quem puder sair disso, quem puder estar na escola particular, vai se sair melhor. Quem não, é a vida que segue, eles que se virem. E assim, essa a visão do novo ensino médio que eu tenho. Obrigada. Obrigada, Juliana. E assim? Oi, boa noite. Então, eu sou Iaci, eu já sou formada, já terminei, na verdade, o ensino médio técnico em agroecologia no IFAM, e a minha participação é mais um relato. Eu não fiz parte da geração do novo ensino médio nas escolas, mas eu fiz parte da geração da educação à distância, né? E por isso o Instituto ele optou por diminuir a carga horária da formação geral e aumentar a carga horária das aulas das matérias técnicas. E não era ainda o novo ensino médio, mas é bem parecido em relação às matérias obrigatórias, né? Esse processo causou muito impacto na vida dos alunos das turmas formandas, dos terceiros anos, em relação ao vestibular. Na época do vestibular, as conversas das turmas dos amigos eram que as matérias, principalmente de história e de geografia, filosofia, sociologia, elas estavam muito complicadas e muitos alunos não sabiam como responder. Então, e é bem parecido com o novo ensino médio em relação a essas matérias. O projeto do novo ensino médio ele não funciona por diversos motivos, entre eles a infraestrutura da escola, mas principalmente em relação
a questão curricular, né? Isso porque as escolas elas não conseguem fornecer as opções da gama de disciplina, e fica notório que os alunos eles não podem escolher, né? Essa sensação é falha de escolha, e isso só aumenta a desigualdade em relação aos estudantes. Obrigada. Outra contribuição muito relevante aqui para nós, a Juliana falou sobre a estrutura entre escola pública e escola particular, e aí eu vou chamar o professor Gustavo, e aí ele fica à vontade, Gustavo, para ver se você começa com o Instituto Federal ou a escola particular. Acho que talvez me estenda um pouquinho mais, então. Isso. Bom, inicialmente, boa noite a todas e todos, né? Prazer estar aqui com todo mundo. Uma delícia, né? Poder dialogar com freirianas e freirianos num mundo como desse que a gente vive. Muito gostoso estar aqui, ouvir essas palavras e tentar contribuir um pouco. Meu nome é Gustavo, eu sou físico, né? Formação inicial em física. Depois fiz pedagogia, fiz mestrado, doutorado já na área de ensino, de ciências e didática, e eu trabalho, né, no chão da sala de aula, lecionando ali, já faz bastante tempo, né? Pensando assim em termos de vida escolar, eu tenho mais de 50, né, incluindo aí a minha vida enquanto aluno. Então, passei pelo primeiro e segundo grau, comecei no primário de ginásio, passei para o segundo grau enquanto aluno ainda, enquanto professor eu vi as mudanças, né, para ensino fundamental, ensino médio, então muitas transformações que foram ocorrendo aí no sistema educativo, e então tenho um pouco de experiência também em tudo isso. Eu queria lembrar, né, como bem disse a colega Ellen, que o novo ensino médio, ele é filhote, né, do golpismo, e de um golpismo neoliberal, utilitarista. Então, nesse sentido, esse novo projeto, né, neoliberal, ele acaba com o emprego e troca o emprego por serviços, né, serviços prestados por microempresas individuais. E aí a gente percebe, né, como o tal do empreendedorismo na escola dialoga com esse novo projeto, né. A ideia é gerar um exército de serviçais. E o projeto do novo ensino médio, com a carga horária que ele impõe, gera um exército de pessoas que dificilmente vão arrumar emprego com carteira assinada, por conta da própria divisão de horário. Então, você vai ter um exército de jovens disponíveis a prestar serviços, porque o tempo que eles têm disponível para trabalhar é um tempo que não se encaixa, né, nos quadros historicamente construídos de horário de funcionamento e de emprego, com carteira assinada. Então, nesse sentido, desculpa, Matheus, mas eu acho que a reforma faz sentido sim, desde que a gente pense a reforma a partir da lógica do sistema capitalista. Fora dessa lógica não faz sentido algum. E aí eu vou concordar com você. Mas dentro da lógica do capital, do projeto neoliberal, precarizar o trabalho, adensar a carga horária, isso faz muito sentido. No Instituto Federal, eu trabalho com formação de professores, né, então vou fazer um pequeno recorte aqui sobre formação de professores. Acho que o Alexandre talvez fale um pouco mais da organização do ensino médio. Como professor, né, que trabalha nos cursos de licenciatura, trabalho com formação de professores também já faz bastante tempo. E aí, Welton, eu trabalhei um bom tempo, quase 10 anos, com formação de professores indígenas aqui no estado de São Paulo, e pude ver, assim, o quanto a gente não sabe e tem que aprender com os indígenas, né, o quanto a gente deve valorizar a interculturalidade. E aí eu já posso lançar uma pergunta, né, qual o espaço para uma educação intercultural, para uma educação antirracista e para uma educação antissexista, por exemplo, nesse novo ensino médio.
Eu penso que isso são elementos fundamentais para uma educação cidadã, e o que a gente vê não dialoga muito com esses ideais que talvez a gente tenha. Em termos de formação de professores, a gente vê que as novas diretrizes, né, de formação de professores, elas já trazem bastante, né, uma formação tecnicista. Essas novas diretrizes que foram publicadas no período do golpe, inclusive, elas privilegiam uma formação muito mais técnica, né? Isso pode ser percebido, por exemplo, na medida em que a formação geral ela foi minimizada em detrimento de formações mais técnicas, né? De técnicas de ensino. E talvez, não é justamente por trabalhar com formação de professores, eu estive coordenador do PIBID, então, durante a pandemia, inclusive, eu pude acompanhar, né, o que já foi relatado aqui, como é que foi a implementação dessa proposta do novo ensino médio, que dialoga também com o projeto das PEIs, nas escolas, né, como isso foi feito, e qual foi, de fato, a participação de professores e estudantes nesse processo, que foi muito reduzida, né? As coisas foram caindo de cima para baixo, foram sendo impostas, e, de alguma forma, isso foi acontecendo. Então, na própria formação de professor, a gente percebe isso. A residência pedagógica, por exemplo, que é um projeto de bolsas, né, para formação de professores, de estudantes, né, de graduação e licenciatura, ela traz, né, um documento oficial, por exemplo, de implementação do programa, né, de residência pedagógica, a necessidade, né, ela impõe a necessidade de que as universidades ou as faculdades que trabalham com formação de professores junto às escolas levem para as escolas a BNCC. Isso está no documento, né, uma exigência, inclusive, para conceder bolsas para os alunos da graduação que se dispõem a trabalhar nesses projetos. Então, nesse sentido, né, concordo mais uma vez com o que a Elida falou, a BNCC, ela faz parte desse projeto e existe uma força, né, para que ela, de fato, seja implementada, de alguma forma, né, ela deve chegar nas escolas. Isso, eu também faço alguns serviços para editoras, né, a gente vê nas editoras também como isso transparece, né, nas novas diretrizes do PNLD, e na imposição que as editoras estão colocando para a produção de novos materiais dentro de uma suposta proposta de um ensino que tem itinerários formativos, etc. Por sua vez, as diretrizes de formação de professores não contemplam, como elas são anteriores à reforma, elas não contemplam uma formação de professores para atuar dentro dessa nova perspectiva que está dada. Ou seja, vai ter que mudar novamente, né? Eu estou no Instituto Federal faz 10 anos, eu entrei com uma proposta de curso de licenciatura, reformulamos a proposta, e agora estamos reformulando novamente, e sabemos que teremos que reformular novamente daqui a uns 2 ou 3 anos, por conta de uma tentativa, né, de adaptação dessa formação. Então, eu penso que essas coisas todas dialogam bastante, e dentro dessa lógica fazem sentido, né? Tem toda uma política educacional que visa implementar uma nova lógica do capital que está dada, e isso a gente pode perceber nas várias instâncias. Com relação ao ensino médio, eu trabalho também na rede privada, e aí, Juliana, eu vou reforçar um pouco do que a Mariana começou a comentar. É importante ter clareza que essa dicotomia pública e privada pode ser relativizada, porque, em geral, a gente compara a melhor escola da rede privada com a pior escola da rede pública. Isso é incomparável, né? Porque dentro da rede privada, por exemplo, só aqui no estado de São Paulo, a gente tem mais de 6.000 escolas. E a grande maioria delas é muito ruim. Muito, muito ruim. E a gente generaliza a partir daquelas poucas escolas da rede privada que, de fato, têm uma educação de excelência e, geralmente, são muito caras. E elas são tão diferenciadas que elas têm um sindicato próprio, né, chamado ABEPAR, que é a Associação Brasileira das Escolas Particulares, que é uma associação, é um sindicato patronal
das escolas de elite, que não dialoga diretamente com o sindicato da rede particular. Isso só para a gente começar a perceber como essas diferenças são gritantes. E, insisto, né, a grande maioria das escolas de rede particular não é dessa qualidade que a gente imagina, muito pelo contrário. Também não tem autonomia, né, como a gente talvez pudesse pensar. Os professores, digo, né, não têm autonomia, e muitas escolas não têm, na medida em que elas são escolas de uma rede, que adotam um sistema, né, tipo o sistema ANDO, objetivo, seja lá qual for. Isso tudo, então, vem, mais uma vez, de cima para baixo, e o professor, mais uma vez, seja da rede pública ou da rede privada, tendo condições para isso ou não, vai ter que implementar essa proposta de alguma forma. Na escola na qual eu trabalho, que, insisto, né, é uma dessas escolas diferenciadas, que tem laboratório, tem toda uma estrutura, os alunos fazem estudos no meio, em lugares maravilhosos, etc. As mudanças começaram já faz tempo, né? Tem alguns diretores da escola que estão ligados diretamente ao Conselho Estadual de Educação, então não sei se eles têm informações privilegiadas, mas já faz alguns anos que o currículo dessa escola vem sendo transformado, inicialmente com a proposta de disciplinas optativas e eletivas. Então, veja, ali a gente teve um ano de discussão, né, muito legal, vamos democratizar a discussão, aí apareceram várias ideias de docência dupla, docência tripla, né, para juntar disciplinas, e depois de um ano de discussão veio o pacote. Bom, agora vocês vão fazer isso. E aí apareceram, né, um monte de disciplinas optativas, isso ainda antes da implementação do novo ensino médio. Aí entramos no período de pandemia, né, ficou tudo meio suspenso, e após a pandemia, como já foi comentado, tinha que implementar o ensino médio, e mais uma vez, né, sobrou nas costas dos professores parir um projeto, né, uma trilha formativa, em pouco tempo, o que exige um trabalho insano, e a remuneração referente a isso inexistente, né. E muitas vezes acaba se fazendo com medo de perder o emprego, né, então você aceita, naturaliza o adensamento da carga de trabalho e se submete, né, a uma jornada extra de trabalho para produzir algumas propostas de trilha que nem sempre são implementadas, né, depois alguma coisinha assim se aproveita e vem o pacote, bom, faremos isso. Como foi sugerido, na escola que eu trabalho, a implementação do novo ensino médio começou ano passado, né, no primeiro ano, e são oferecidas 2 trilhas apenas, uma de ciências da natureza e matemática e outra de ciências humanas e suas tecnologias, né. Então, o antigo, né, exatas e humanas, né, algo do tipo, ciências da natureza e ciências humanas. São 2 propostas. No primeiro ano, tem uma trilha de cada, então mais ou menos metade dos alunos fazem a trilha de ciência da natureza, outra metade faz a trilha de ciências humanas. A trilha dura 10 dias, então para-se tudo que está acontecendo, começa a trilha durante 2 semanas, tem trilha, e aí termina a trilha e volta-se ao ensino regular, né? Algo meio desse tipo. No segundo ano, como já havia uma certa quantidade de disciplinas optativas e eletivas, foi possível atribuir a elas o papel, né, de trilhas, e então no primeiro semestre serão oferecidas, né, 2 trilhas, uma de ciências da natureza, uma de ciências humanas, e não haverá necessidade de implementar trilhas no segundo semestre, dado que já existe essa possibilidade das crianças escolherem, né, entre essas várias disciplinas optativas e eletivas e construírem um itinerário próprio dentro dessa linha. Bom, para encerrar, eu queria lembrar, então, que, assim, não queremos formar ovelha para pastores, não queremos formar bacharéis, né, que acho que esse é um dos problemas do tal do antigo ensino médio, né, que parece que o curso de física visa formar um bacharel em física, ou de biologia um bacharel em biologia, ou de química um bacharel em biologia, ou de história um bacharel em história. Isso talvez não seja a melhor opção, né, porque a gente não está formando bacharéis na escola,
Acho que não é esse o intuito, pelo contrário, o intuito é formar cidadãos. Acho que esse deve ser o papel da escola, formar cidadãos. Aliás, historicamente, se a gente olhar, sempre foi. O que vem mudando é o conceito de cidadania. E talvez, né, hoje, quando a gente pensa, né, que cidadania implica uma formação ativa, crítica, etc., se a gente, de fato, pensa, né, em uma sociedade democrática, a formação democrática se dá dentro de um ambiente democrático. Então, penso eu que um caminho para uma mudança, né, na escola, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, é justamente democratizar o currículo da escola. Isso é o que precisaria ser feito. Pensar em democratizar o currículo. Devolver um pouco da autoria curricular para os professores. Essa autoria que foi surrupiada, né, que agora está em algum lugar longe da escola, e a gente que está lá, né, com o pé no chão da sala de aula, conhece um pouco, né, temos praxis, né, uma prática reflexiva, isso é importante, e quando a gente consegue aliar, né, a prática com a teoria, talvez as coisas funcionem melhor, né, quando a gente conseguir fazer isso. Infelizmente, o que a gente tem percebido, observado historicamente, é que as propostas curriculares são gestadas dentro de um gabinete, eventualmente com a participação de alguns acadêmicos renomados, mas a maioria deles ou nunca deu aula, ou deu aula faz muito tempo, e às vezes ainda está com o modelo de escola no qual eles trabalharam 10, 15, 20 anos atrás. E isso atrapalha bastante. Não estou dizendo para silenciar os intelectuais orgânicos. Um minuto, Gustavo. Mas também penso que, junto, né, com os intelectuais orgânicos, é fundamental a democratização do currículo, juntando, né, como eu estava dizendo, com esses intelectuais, a sociedade como um todo, né, ouvindo a comunidade, ouvindo os educadores, dando autoria real para que educandos e educadores participem da organização de uma proposta curricular. Então, penso que esse seria um bom caminho para pensar como seria um novo ensino médio, ou como seria um novo ensino fundamental, ou uma nova formação de professores, né? É ouvir a sociedade como um todo, e a partir daí, sim, de forma democrática, pensar uma proposta democrática de formação de professores e de implementação, né, de formação do currículo, né, participar, chamar a sociedade para participar das escolhas que são feitas quando se organiza um currículo, e participar também diretamente, inclusive daquilo que a gente chama do currículo em ação, porque até isso tem sido surrupiado de nós professores que estamos na sala de aula. Nem o currículo em ação mais a gente consegue praticar, que já vem tudo muito, muito mastigado, dentro de uma perspectiva neoliberal, capitalista, com a qual a gente não quer coadunar. Então, obrigado aí a todas e todos. Obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, é uma fala muito importante e relevante, lembrando que o professor Gustavo teve um tempo maior na fala, porque ele fez um relato sobre as duas instituições que ele trabalha. Tá? É o professor Alexandre, que é do Instituto, né? E aí já podemos ir para a rede municipal depois dele. Boa noite, professor Alexandre. Olá, boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite, professor Gustavo, que me antecedeu aqui, pelo Instituto Federal também. É muito importante, eu acho que, recuperar esse debate sobre a questão da reforma do ensino médio. E eu acho que tem dois pontos que são importantes para a gente salientar nesse debate. O primeiro é que a reforma do ensino médio, ela foi de cima para baixo, não houve participação da sociedade civil. Logo, a revogação da reforma do ensino médio é algo necessário para trazê-lo de volta ao domínio da sociedade brasileira.
Os institutos federais, eles talvez sejam o oásis, né, que a gente tem como o ideal para o ensino médio brasileiro, para que você possa ofertar para a juventude brasileira um ensino médio verdadeiramente de qualidade, integral na maioria dos campi do Instituto Federal, que, em comparação com escolas de educação básica da rede pública, tem uma infraestrutura muito invejável desse ponto de vista, porque são poucos os institutos, apesar da expansão que ocorreu aí nos últimos 15 anos, né? A gente veio numa expansão, mas ainda, se nós pensarmos no estado como São Paulo, onde a gente tem em torno de 40 campi, é muito pouco em pensar no maior estado da federação. Eu me lembro, eu fiz movimento estudantil ali no meados dos anos 80, na virada para os anos 90, movimento estudantil secundarista, e nós discutimos naquele processo de redemocratização do Brasil a necessidade de uma reforma do ensino. E nós trazíamos no debate, nos nossos seminários, a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, as próprias entidades de docentes também realizaram muitos seminários nesse período, eu me recordo, e nós discutíamos muito a escola unitária, né, que era uma proposta que vem de Gramsci e que o professor Demerval Saviani sempre traz na sua literatura como a escola ideal, né? E tendo a politecnia como questão de fundo. Algo que, se a gente for olhar ao longo da história, quando houve, ali na década de 20, as reformas do ensino no Brasil, que ocorreram nos anos 20, na maioria das cidades onde ocorreu, em Salvador, no Rio de Janeiro, com Fernando de Azevedo, em Recife, já havia uma discussão muito centrada na necessidade de se trazer o mundo do trabalho para dentro da escola e de você construir uma escola que desse conta dessa relação com o trabalho. Então, nós não podemos perder a perspectiva do mundo do trabalho, né, quando a gente vai discutir a reforma do ensino médio, especialmente. Eu me recordo que esse mês passado eu trabalhei com os alunos o tema lazer, alunos do ensino médio integrado, nós trabalhamos o tema lazer. E é impossível falar de lazer sem falar do mundo do trabalho, sem falar das relações de trabalho, sem falar das relações capitalistas de trabalho, sem falar dos meios de produção, sem falar do capital, sem falar de mais-valia, sem falar para se chegar na ideia de tempo livre. Então, pensar o mundo do trabalho, a gente tem que pensar também quais são as relações de trabalho atuais que o país enfrenta, que é de precarização, que é de diminuição do trabalho formal, né? Essa lógica que o Pierre Dardot e o Christian Laval, que escreveram um livro que é interessante, eu sugiro que quem não leu, quem não conhece, que procure, que é A Nova Razão do Mundo, né? Que discute essa lógica, essa racionalidade neoliberal que veio ao longo aí da segunda metade do século XX sendo gestada como uma nova razão de se pensar as relações humanas. Eu acho que o Brasil ele tem sido, aí, desde 2016 para cá, um laboratório de implementação de 2013 para cá, né, que culminou com o golpe de 2016, o Brasil vem sendo um laboratório de implementação de políticas de precarização do trabalho, essa lógica do empreendedorismo que a gente ouve o tempo todo nos meios de comunicação, e muitos profissionais, inclusive no Instituto Federal, há muita reprodução dessa ideia de empreendedorismo, né? Se a gente olhar esses itinerários esses itinerários formadores que o pessoal criou, você começa a olhar como se fosse um ideal, não é? Como se você estivesse fazendo planejamento de uma empresa e você coloca questões ali
como sendo o ideal a ser alcançado, né? Mas que esvazia o conteúdo fundamental da educação, que é a formação para o mundo do trabalho, que é compreender o seu papel no mundo do trabalho, né? A linguagem, eu falo linguagem no sentido lato, né? Não no sentido estrito da linguagem gramatical, dos estudos da linguagem, mas a linguagem também ela vai tomando conta dos processos de formação e naturalizando relações de precarização das relações com o mundo do trabalho, esvaziamento dos conteúdos da ciência. E a gente viveu aí nesse período da pandemia, eu acho que isso ficou muito explícito nesses últimos 4 anos que nós tivemos de um governo que foi pautado por essa lógica neoliberal ou 2 ultraliberal, minutos, professor. e que a gente viu essa banalização, né, das relações, da empatia, né? Hoje a gente viu mais uma tragédia aí, uma tragédia absurda, né? Uma coisa horrorosa, impensável, há alguns anos atrás aqui no Brasil. A gente viu em Santa Catarina acontecer uma coisa horrível, que vem numa escala quase que normalizada acontecendo no nosso país, coisa que a gente não via a acontecer, né? Então, essa questão da reforma do ensino médio, ela precisa ser revogada, porque a sociedade brasileira ela tem que participar de um processo de elaboração de um ensino médio que seja capaz de contribuir para a superação das nossas imensas desigualdades e que seja capaz da nossa diversidade, que seja capaz de apontar o caminho de reconstruir o nosso país, né? De dar para a nossa juventude, especialmente, algo que foi roubado dela nesses últimos anos, naquilo que o Michel Temer chamou de ponte para o futuro, né? Onde a gente resgatou coisas do nosso país que achávamos que tínhamos superado, né? Como a fome, por exemplo, né? E essa violência numa escala de um país violento, de um país que foi constituído com base na escravidão, uma escravidão violenta, uma escravidão que moeu carne de negros trazidos da África, como dizia o nosso querido Darcy Ribeiro, né, sempre denunciando a questão da escravidão como um crime, como uma das maiores violências, que formou um país violento, né? O nosso país, portanto, ele sempre acolheu essas propostas autoritárias de violência, de repressão, sempre teve um campo fértil no nosso país, né? Sempre essas ideias de violência. E a gente está vendo um pouco isso. Então, é preciso rehumanizar a nossa educação, recolocar a educação nossa como algo que é necessário para o processo civilizatório brasileiro, que foi interrompido nesses últimos 7 anos, né? E que é necessário, então, que a gente retome esse debate. Eu acho que a gente já está fazendo isso. Quando eu vi a professora Regina me avisou dessa roda de conversa, eu falei que importante, porque a sociedade civil não é reconhecida pelos neoliberais, né? A sociedade civil, nesse novo cenário político que a gente está vivendo, é retomada, é reconvocada novamente a repensar aí as questões e os rumos do país. E a educação, sem dúvida nenhuma, e o ensino médio é parte desse desafio que a gente tem pela frente. Então, era um pouco essa contribuição que eu queria trazer aqui também para a gente pensar. Muito bom, professor Alexandre, fala ótima quando você traz essa questão de rehumanizar a educação e também esse paralelo com o mundo do trabalho, né? Então, não é negar o trabalho, mas é ter um outro olhar sobre o trabalho. Então, foi muito bom. Finalmente, chegamos na rede municipal de São Paulo. Agora, vocês escolhem quem começa, a Camila, o Marcelo ou a Ana Clara. Eu posso ficar por último, se a Camila e a Ana puderem falar, eu fico por último. Perfeito, tudo bem. Então acho que tá bom começar. Isso. Boa noite, eu sou a Ana Clara,
Eu sou ex-aluna do Derville Legrete. Eu comecei meu ensino médio em 2020 e a minha escola foi escolhida como um tipo de escola-teste. Então, acabou que eu nunca tive o ensino médio como era antigamente. Desde 2020, ele começou como uma escola-teste e a gente tinha que escolher itinerários entre humanas, exatas, linguagens e ciências da natureza, se eu não me engano. E a gente teve alguns meses de aula, que foi quando estourou a pandemia, a partir daí ficou tudo EAD, e quando eu voltei no final de 2021, a gente já tinha que escolher outro itinerário, porque já tinha mudado de novo, que foi quando foi a implementação obrigatória para todas as escolas, que já era a mesma coisa de antes, só que com algumas alterações, e a gente já tinha que escolher tudo de novo. Eu lembro que quando eu entrava para poder ter aula, eu olhava as aulas que a gente tinha mais de 33 matérias, de 33 matérias que eu nunca nem ouvi falar, de professores que davam 5 matérias. Eu tinha uma professora que dava 5 matérias, eu tinha outro professor que davam 3, 4 matérias diferentes. Coisas que eles não foram preparados para isso, tanto que foi uma surpresa para todo mundo, e eles não foram preparados para dar essa matéria mesmo. Quando a gente entrou em 2022, que foi 100% presencial, a gente tinha professores que não tinham sido formados para poder dar certas matérias que eram coisas novas para eles, que eram coisas novas para a gente, e então estava todo mundo sem muito saber o que fazer. Então, tinha aulas que eu tinha sobre a mesma matéria de antes, e tinha itinerários que eu tinha aulas que eram iguais a de outros itinerários, porque eram coisas extremamente similares, só que com nomes mais bonitos. Então, isso sem dúvida não me preparou para o Enem, que eu fiz no final de 2022, e sem dúvida deixou meu ensino médio extremamente precário, disso eu não tenho dúvida. Sobre melhorias, o antigo ensino médio antes desse não era nenhuma utopia, não era uma coisa extremamente boa, 100%. Precisava de uma reforma, só que essa reforma, como foi dito aqui várias vezes, foi de cima para baixo. Foi uma coisa que não teve opção de escuta das pessoas que estavam no ensino médio, que davam aulas no ensino médio e que iriam frequentar isso, então foi uma coisa extremamente precária, porque a gente não foi ouvido, eles não sabem qual é a realidade de uma escola pública estadual, ou eles não sabem qual é a realidade de uma escola do ensino médio atualmente, tanto quanto era antes. Então, essa decisão fez com que eles colocassem o que eles acharam melhor, como foi dito antigamente, o que só favoreceu a desigualdade, tanto que vários amigos meus tiveram que sair da escola, porque das 7 às 3 não era um horário que eles conseguiam, porque não é oferecido nenhum emprego, na verdade isso só deixavam as casas deles piores, porque muitos amigos meus, as casas deles dependiam da renda deles, então ficar na escola das 7 às 3 foi a pior coisa que poderia ter acontecido com eles, tanto que vários amigos meus abandonaram o ensino médio, e então, vendo sobre essa ótica, a gente só consegue perceber que esse ensino médio favorece a desigualdade de uma forma extremamente grande. Além de não ter ouvido os alunos, além de não ter ouvido os professores, além dessas coisas, eles insistem que isso é uma coisa boa, porque é o que favorece. Cria pessoas que saem, que têm que trabalhar em subempregos, para poder complementar a renda dentro de casa, e dentro disso, pessoas que têm uma renda maior continuam em escolas particulares, fazendo cursos para poder passar em vestibulares, tanto que a maioria das pessoas que se formam e vão para fazer faculdades em USP, por exemplo, que é uma universidade pública, nunca pisaram numa escola de ensino público. Então, acho que isso só mostra como o ensino médio já era ruim, como ele ficou péssimo e está caminhando para ficar pior. É isso. Obrigada, Ana. Fala de quem vivenciou mesmo, né? Marcelo ou Camila? Ai, Camila, agora. Chama o filhote novamente.
Vou chamar o Marcelo enquanto você tenta aí de novo, tá bom? Vamos lá, Marcelo. Bom, boa noite a todas e todos. Sou Marcelo, meu filho, que é estudante de EMEI, e ele também, né, pela base aqui, ele está participando também, né, das discussões. É difícil começar o dia de hoje, eu sei que não é o nosso foco, mas é difícil começar sem a gente se solidarizar com as vítimas de violência de modo geral, né, mas mais especificamente nas escolas, professor Elizabeth, na semana passada, e agora as crianças em Blumenau, né, que não se repitam essas violências e que também o remédio não seja mais militarização, mais opressão, mais violência, mais estruturas hierárquicas na escola. Né? Acho que esse é o ponto central para uma escola democrática e assim a gente vai construir a paz no ambiente escolar. Né? Só para título de contribuição nos aspectos conjunturais, não vou entrar nisso que foi largamente discutido, né? E vamos falar do local, mas só a título de contribuição, acho que também as formulações que a professora Carolina Catini da Unicamp tem construído, acho bem interessante. Ela publicou um artigo na semana passada no blog da Boitempo, intitulado A Reforma do Ensino Médio e a Nova Geração de Negócios. Acho que é uma sugestão bacana aí para complementar nesse painel conjuntural, né? Você depois compartilhar o link aqui no chat. E as formulações da REPU, né, da Rede Escola Pública e Universidade, principalmente o parecer de agosto de 2022 sobre a implementação estadual. Né? Acho também é um material bem interessante. E depois também posso compartilhar aqui no chat. No lugar que eu estou falando da Rede Municipal de São Paulo, e aí antes de dar esse panorama da implementação, que a Aninha já explicou e já trouxe, né, as questões, né, que ela vivenciou, só fazer uma breve introdução de como é essa rede, para a gente entender como está essa implementação. A Rede Municipal de São Paulo é formada por 9 escolas apenas, é uma rede bem pequena, 9 escolas de ensino médio, das quais uma é uma EMEBS, uma Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos. Tá? Então, tem uma diferença na implementação do ensino médio nessas escolas. Nas outras 8, 4 são de ensino diurno e 4 são de ensino noturno. Então, a implementação nas escolas de ensino diurno começou em 2020, como a Aninha falou, e a de ensino noturno foi depois. Só um minutinho, filho, eu já vou aproveitar. No ano seguinte. E aí, é importante que também distinguir que as escolas de ensino noturno não dão conta de contemplar o aumento da carga horária prevista na nova lei. Então, parte do curso é dado em EAD, tá? Independente da pandemia. Então, essa implementação do EAD é presente no ensino noturno. No ensino matutino, que agora é diurno, integral, para contemplar o aumento da carga horária, como a Aninha explicou, o horário é das 7 da manhã às 15. Então, horário muito longo. Né? São oferecidas as 4 áreas de conhecimento, né? Ciências da natureza, ciências humanas, matemática e linguagens. E o ensino técnico, ele é oferecido pela Fundação Paulistana. A Fundação Paulistana é uma entidade de administração indireta da prefeitura, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Tá? Então, não é vinculada à Secretaria Municipal de Educação. E as professoras e professores que trabalham no ensino técnico têm um vínculo, um contrato com essa Fundação Paulistana. Eles não são concursados. Então, também tem uma diferenciação do vínculo, que, já fazendo um comentário, uma avaliação minha, já cria essa divisão, né, de vínculos de trabalho que afeta na própria articulação do corpo docente. Né? Para efeitos de movimentação sindical, de greve, você cria uma diferença aí na atuação política. Né? Isso é muito sério, muito importante. Uma estratégia, por exemplo, que no governo do Estado é muito comum nessa divisão, né? Estatutário, categorial, então fragmenta a categoria, dificulta a articulação. Então, isso é um ponto importante nessa oferta do ensino técnico. Né? Também, na escola em que eu trabalho, que é a MFEM, professor David Alegrete, é a última e única escola da rede estadual que ainda oferece o curso normal ou magistério. E que agora, a partir desse ano, ele entra como um dos cursos técnicos. Desculpa, a partir do ano que vem. Tá? Bom, a história da implementação, a história do ensino médio também do município, tem a ver com uma espécie de uma permanente resistência. Por serem 9 escolas, né, com ensino médio e pós-LDB, que prioriza a oferta de ensino médio na rede estadual, sempre tem um pouco essa coisa, vai fechar o ensino médio municipal, não vai fechar? Então, né, Marilene viveu, acho que isso muito bem, né, trabalhando no Ervilha, eu trabalhei também na MFM Rubens Paiva durante 8 anos, né, na diretoria de ensino São Mateus, na leste aqui da capital, né, Vale do Sapopemba. Então, essa situação também engendrou uma articulação permanente de professoras e professores por uma resistência de permanência do ensino médio municipal. Então, já desde 2015, se discutia a formulação de documentos, especialmente de um currículo municipal do médio, que não existia esse documento, um documento de princípios. Então, isso é uma peculiaridade, uma especificidade aqui da nossa rede, uma rede, novamente, como eu estava dizendo, pequena. Então, já tinha um acúmulo de discussão sobre formulação de currículo, né? Então, isso, quando vem esse novo ensino médio, os professores e professoras foram convidados para formular esse novo currículo. Então, diferentemente da rede estadual de São Paulo, não tem essas matérias com esses nomes mirabolantes e absurdos e com conteúdos que foram apartados do próprio corpo docente. Então, a gente ajudou a formular um currículo desse novo ensino médio, né, que começou a ser implantado em 2020. Né? E aí esse currículo está disponível no site da prefeitura. Uma outra novidade implantada esse ano é que agora todo professor de ensino médio tem direito à GEIF. A GEIF é uma sigla para Jornada Especial Integral de Formação, que perpassa, então, 8 horas da nossa jornada sem estudantes, para estudo e planejamento. No total, a rede municipal de São Paulo, ela praticamente contempla o que está disposto na Lei 11.738 de 2008, chamada Lei do Piso, justamente lá no parágrafo 4º, artigo 2, que determina 1/3 da jornada sem estudantes.
Então, hoje a rede municipal praticamente consegue quase que atingir esse 1/3. Né? Então, isso é uma especificidade também aqui da rede municipal. Né? E aí, então, quais são os itinerários, os percursos, né, itinerários oferecidos? São 17, na prefeitura chamada de unidades de percurso, são 17 unidades de percurso oferecidos, e distribuídos em subunidades, né, para contemplar as disciplinas. Então, os estudantes podem compor 2, 3 percursos. Então, tem mesclando, né, ciências da natureza com matemática, ciências humanas com linguagens, tentando contemplar. Depois eu pego, filho. Tá? Só um minutinho. Subiu na pia, a gente tem que ter mais cuidado, né? Então, eles vão tentando contemplar essa diversidade de matérias. Bom, enfim, tem percurso, tem que dar esse panorama geral da especificidade aqui da prefeitura. Então, qual é um pouco a avaliação, nós, professores, e tentar só mais falas de estudantes, como a Aninha já antecipou. Né? Bom, primeira coisa, que essa escolha, ela tem uma grita dos estudantes e das estudantes. Só um pouquinho, filho. Não tem. Uma grita que é o seguinte: fazendo a opção por uma área, tem um desfalque. Tem um desfalque de outras matérias, outros conteúdos. Então, quando faz a opção, como a Aninha falou, para ciência da natureza, vai ter 8 aulas de química e vai ter uma aula de sociologia. Então, essa diminuição do conhecimento científico acumulado é uma grita constante das estudantes e dos estudantes. Tá? Segundo ponto, né, a evasão escolar. Essa carga horária, então, integral diurno, das 7 da manhã às 15, acabou resultando em saída de estudantes por conta de serem estudantes, filhos da classe trabalhadora, que têm que buscar o trabalho, buscar o emprego. Então, esse fenômeno da evasão, da diminuição de estudantes, né, por conta do trabalho. Né? Depois, ligado a isso, não temos na prefeitura uma política de permanência, né, dos estudantes, né, e das estudantes. Então, se implementa um ensino integral sem uma política de permanência. A título de proposta, por exemplo, uma questão fundamental. Se tem ensino integral, o mínimo seria uma bolsa de estudos, né, o mínimo. E uma bolsa não pode ser uma bolsa para constar de 200, 300 reais. Tem que pensar no mínimo salário mínimo. Né, no mínimo, né, no mínimo salário mínimo. Qualquer coisa fora disso não funciona, mas não tem grana. Bom, a prefeitura de São Paulo está com superávit de orçamento e só tem teve o maior orçamento recorde da história, com quase 90 bilhões de reais. Né? Então, informação que eu achei importante. Né? Em relação à BNCC e a itinerários, novamente, né, essa diminuição dos conteúdos comuns, né, dos saberes, né, historicamente constituídos, então é uma reclamação das estudantes, professores e professores também sentem isso. Outra preocupação em relação à preparação para Enem e vestibulares, né, e agora, né, preocupação, primeiro, do novo Enem 2024, agora com o adiamento, parece que cria um limbo, né, também, mas necessário também adiar, enfim, né, uma política de revisão e, quem sabe, de revogação. Né? Mas, enfim, a questão do Enem é um desespero para estudantes e para estudantes, porque eles percebem que falta formação. Né? Obrigado, Marlene. Então, sempre pensando, quando se fala em proposta, estudantes e professores pensam, é necessário retomar um maior espaço daquilo que hoje é BNCC, né, em relação à carga horária. Né? Em relação aos trabalhos, né, trabalho docente, né? Foi falado sobre o livro didático, né? Hoje nós não temos mais um livro didático específico por disciplina, são por áreas, né? E aí por áreas empobrece demais os conteúdos. Né? Na minha área, por exemplo, em filosofia, nós tínhamos livros com bom conteúdo didático e com fragmentos e textos clássicos, super funcional para trabalhar em sala de aula. Hoje são temas por área, né? Enfim, né? Então, na minha avaliação, extremamente negativo. Né? A estrutura, né, de trabalho, então a gente padece de qualidade, por exemplo, de conexão de internet para muito trabalho, né? E aí, essa demanda por uma estrutura de qualidade na escola, de espaço físico, já que como fica integral os estudantes do médio, também vai, na parte da tarde, vai dividir o prédio com o pessoal do fundamental, uma escola hiperlotada, com um refeitório limitado, etc. Né? Para concluir, depois eu seco, filho. Por último, então, né, essa parte da estrutura, e aí ressalta novamente em relação aos professores do técnico, que não são estatutários, não são concursados, nessa divisão, né, da nossa categoria, né, dificulta nossa mobilização, movimento de greve, etc. Né. Teria mais detalhes, né, mas tem mais tempo dando conta de tentar explicar um pouco como que é essa rede aqui do município, enfim, mas fica para próximos debates. Desculpa me alongar, Marlene, mais uma vez obrigado, e obrigado a todas as participantes pelos saberes compartilhados, especialmente as estudantes e estudantes que são, né, a razão de ser do nosso trabalho e da nossa luta. Obrigada, Marcelo. Muito bom relato, bem detalhado, específico, trazendo bem a experiência da rede municipal de São Paulo e também o destaque nos cursos técnicos. Né? Daqui também está promovendo a interação entre as crianças, porque o Elton colocou aqui que o filho dele estava querendo interagir com o filho do Marcelo. Então, isso é muito interessante, né? Porque já começa um processo aí de tentativa de conversa, de interação. Camila, conseguiu? Me ouvem agora? Sim.
Ai, que bom. Eu vim para o celular, gente. Eu não vou me estender muito, claro, até pelo adiantado da hora. Me sinto contemplada pelo Marcelinho e pela Ana com relação ao Derville, né? E eu quero trazer assim, tá? Acredito que seja a questão de um projeto de nação, né? O que que a gente está buscando? Que projeto de nação a gente está buscando? Já está claro, inclusive por tudo que foi falado, por todas as discussões que a gente, né, está passando, que esse é um projeto nefasto e não é possível que 88% dos estudantes de ensino médio, que estão no ensino médio no Brasil, estão em escola pública e sejam vinculados aos interesses privados, né? Eu acho que a gente tem que aprender muito, muito com o respeito e a educação que acontece com os nossos povos originários, como o Elton trouxe aqui, a gente precisa escutar, né? A gente precisa aprender, e com povos de África também. A gente precisa, acho que há 523 anos a gente não escuta, né, essa resistência, e está na hora da gente prestar atenção no que é educação de verdade. Eu queria trazer um ponto que, para mim, assim, ele diz muito sobre o que a gente está fazendo, sobre a perversidade que a gente está fazendo com os nossos jovens, né, com o nosso futuro. A gente está 2 horas aqui e eu aposto que está todo mundo um pouco incomodado com a posição, né? Estamos sentados, é difícil ficar nessa posição. Eles ficam 8 horas sentados num mobiliário que não é pensado anatomicamente para isso, né? Então, o que a gente está fazendo com os nossos jovens? Como é que é adestramento? É claro, isso é claro, adestramento, mas adestramento você pergunta para eles. A gente não educa para a consciência corporal, né, que é o nosso instrumento mais valioso. A gente não educa para a gente perceber as emoções, né? A gente não educa para... Por isso que a gente tem uma série... Outro dia eu estava com ansiedade, né? Que acho que é novidade, todo mundo está tendo essa brincadeira aí. Eu estava ansiosa, eu falei, não tenho condições de ir para a escola. Falei, não, eu vou. Agora que eu vou mesmo. E fui, e estava eu e eles, todo mundo ansioso, um segurando as ansiedades dos outros. Então, a gente desumanizou, né? Foi falado aqui, a gente precisa humanizar e perceber que futuro que a gente quer para nossa... para a gente, né? O que a gente está fazendo? Que educação, que esquizofrenia é essa? A gente não está sabendo o que a gente busca, né? O que eu acredito? Eu sou professora de arte, né? Então, a arte, ela facilita das buscas de quem somos e de cada indivíduo, porque o que eu acho que é o grande pecado é que a gente está perdendo pessoas sensacionais que estão chegando, a gente abafa, adormece, e cada ser que aparece nesse mundo é um ser infinito, são novas possibilidades, e a gente tem que buscar isso, né? E ouvir de verdade o que esses estudantes, o que é preciso. O que a Ana falou, eu ia falar 27 disciplinas, né? Ela falou 33. Como é que é isso, gente? Que grande absurdo é esse? Então, a gente está à frente de ou a gente discute de verdade o que a gente quer, ouvindo quem está no chão da escola, que percebe. A gente dá aula depois do almoço para os meninos, eles estão todos destruídos. Você pergunta para eles quem tem dor na coluna aqui, mais de 80% da sala de aula, né? Então a gente está fazendo, eu acho que a gente está fazendo tudo errado. E o que dá certo na educação é trabalho dos professores. São os professores, né? Gestão, é quem está no chão da escola, funcionários da escola, que se desdobram para
É óbvio que a melhoria da educação passa pela valorização dos funcionários da educação. Isso, acho que todo mundo aqui é da educação, é claro isso, né? Eu não precisar trabalhar em 2 vínculos e poder estudar, porque afinal precisa, né? Estudar e entender o que está acontecendo no mundo para eu poder. E sem aula de história é impossível. Percurso de ciências da natureza, eu tenho uma aula na semana com eles, eu estou dando aula de arte e de história, porque os caras não têm aula de história. Né? E eles falam, a gente não tem. E sociologia, ou tem sociologia ou tem filosofia. O que é isso, gente? É a volta do projeto da ditadura. Né? Tá dando certo o que, enquanto esse projeto nefasto está funcionando, né? E a gente está, daqui a pouco vão falar que o problema são as escolas, são os professores, os alunos não querem nada. Eu não ia querer nada nessa situação que eles se encontram em sala de aula. Você consegue dar, Marcelinho, as últimas, a 8ª e a 9ª aula para eles? Você entra na sala de aula, todo o seu projeto, tudo que você planejou, você fala, eu tenho que criar outra coisa. A gente sai da sala de aula, vai para o jardim. Tem, nessa superlotação de aulas, eu já fiquei muitas vezes sem sala de aula para dar aula. Não tem espaço na escola, porque tem superlotação de alunos, junta com fundamental, eu fico sem. E aí, o que acontece? A Camila gosta de dar aula no jardim, então manda ela para o jardim. E não é exatamente isso, né? A gente vai para o jardim com um trabalho estruturado, né? Então, eu já estive no jardim na chuva, era isso que eu tinha. Aí, o que eu fiz? Eu fui para os corredores da escola. Então, é impossível não ouvir quem está na escola para fazer realmente um projeto que a gente quer. Gente, tinha muito mais coisa, mas acho que é isso. Espero ter contribuído. Obrigada, Marilena. Eu acho que isso aqui é essencial para a gente poder construir o que a gente deseja. Aí. E obrigada a todos os participantes. Obrigada, Ana, você aqui. É isso, queridos. Nossa, fala excelente, Camila, fala real, né? Fala realmente de quem está sentindo, falando de sentimento mesmo, da importância do sentimento, uma fala que demonstra mesmo o sentimento e a vivência e a experiência desse dia a dia. Eu penso que parece um consenso aqui, eu não tenho dúvida de que foi muito enriquecedor, e justamente porque nós articulamos essa questão das experiências, da vivência e dos diferentes segmentos, e também com falas de alunos e professores, de quem está ali no chão da escola. Eu saio muito feliz, é uma pena que não temos tempo de ampliar o debate, mas eu penso que esse momento aqui de início é só o início para outros. Não é, Zezé? Não é feliz. Chamar a Sueli aqui de novo, porque a gente pode fazer esse fechamento. Eu penso que temos aqui muitas questões para o depois e que a gente não pode deixar mesmo. Eu gostaria de também falar, para fechar, que eu estou contente da gente ter se reunido, mas eu estou muito triste, né? Porque... Camila, foi muito legal a tua fala. Bateu lá fundo, assim, bateu fundo a fala de todos, e você amarrou, porque se falar no que a gente está se sentindo triturado, né? A gente ouviu palavras como perder autoria, perder autonomia, né? Perder espaço, perder dinheiro, perder aluno, né? Perder futuro, perder presente. E aí eu lembro, né, daquela famosa frase do Paulo Freire: a educação não vai mudar a sociedade, isso é ilusão, ingenuidade, mas a educação, sem ela, não se muda a realidade, o mundo, né? E a gente muda as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. E aí nós estamos com as mãos muito amarradas, né? Estamos com as mãos muito amarradas enquanto educadores para a gente fazer a educação que a gente quer.
a humanização, né? A perda da humanização, quer dizer, a gente vem perdendo, né? E a gente precisa recuperar. Não vejo como, a não ser a gente realmente fazer o que a gente está fazendo, debater, a gente divulgar. Nós temos muitos colegas que trabalham do nosso lado, que não pensam sobre essas questões, muitas vezes, né? Trabalhei muito tempo em escola como coordenadora e sei disso, né? Quer dizer, enquanto você tem um grupo que está pensando e está digerindo, né, as coisas para poder fazer uma atuação, você também tem pessoas que não têm a menor consciência. E o nosso papel é também trazer essas pessoas para o nosso lado, ampliar a consciência de mundo, né? E aí eu vejo essas jovens, e esses jovens, né, que estiveram aqui hoje fazendo também o seu depoimento, e que coisa, né, importante que que eles tenham a garantia, né, do futuro a que eles têm direito. Então, gente, só lutando mesmo, né, a gente tem que se dar as mãos, e nós temos que exigir isto, né, quer dizer, quando a gente pensava, né, que já tínhamos conseguido chegar a um patamar de humanização, de civilização, nós retrocedemos tanto, que agora a gente parece que tem que começar a engatinhar de novo, né? Mas não faz mal, a gente faz de novo. E aqui eu estou vendo que tem muita gente de cabelo branco no coletivo Paulo Freire, né? E que aqui nós temos gerações e gerações aqui representadas. Então, sejam bem-vindos os novos que estão aí, os estudantes, sejam bem-vindas essas crianças que apareceram aqui, né? Porque elas vão ajudar a gente a transformar esse país em projeto de futuro, um projeto de nação, um projeto humano. Camila, acho que você fez um fechamento com tudo aquilo que você foi pegando. Você é uma artista, realmente você é uma artista. Então, você foi pegando tudo aquilo que foi sendo falado de forma racional, e você trouxe, eu estou arrepiada. Foi muito legal, eu agradeço muito a presença de vocês, espero que a gente mantenha contato e que a gente possa, né, Mari, fazermos outros encontros, e inclusive entrevistas com vocês para o nosso site, porque é importante também que as redes tenham acesso às coisas que vocês trouxeram. Porque a ideia se aqui, acabou, é uma fala, acabou, realmente dar continuidade de alguma forma com as falas, como o Marcelo falou, poder também ampliar a fala na rede municipal, no estado, particular e instituto. Eu acho que é isso que fará com que a gente tenha argumentos necessários e fundamentados, né? Saindo um pouco daquele... Porque quando a gente escuta os discursos do ensino médio, pelo menos o que está predominando até agora, são discursos